Eu acabei não me atentando para esse enorme detalhe, né? Não é um detalhe, mas já resolvemos. Pois bem, então, assim, deixa eu ver aqui. A pergunta ali, né? Se o que acontece com preso, se preso vota. Lara, a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, tá? Mas já fica ali uma referência. Está no roteiro de vocês, e esse é o assunto do artigo 15 da Constituição, que vai falar de perda ou suspensão de direitos políticos, tá? A prisão em si não é determinante, porque a resposta pode ser sim ou não, dependendo do tipo de prisão, tá? Então, deixa eu te dar 2 cenários. Cenário 1, o sujeito foi preso preventivamente. Enquanto ele estiver preso preventivamente, ele pode votar sim. Não quer dizer que ele vai conseguir, porque nem sempre o Estado brasileiro dá conta de ter estrutura para isso. Mas ele deveria poder votar. Ok? Agora, se o sujeito estiver preso cumprindo pena, aí ele está com os direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação e não vai poder votar. Tudo bem? Por que eu falei que a prisão... Desculpa? Independente do crime que a pessoa foi condenada. Independentemente. Enquanto a pena condenatória estiver produzindo... Enquanto a condenação estiver produzindo efeitos, ele fica com os direitos políticos suspensos. Ele pode estar em liberdade condicional, portanto, em liberdade, sem poder votar. Porque ainda vai estar cumprindo a pena, ainda que em liberdade. Então, a prisão em si não me dá resposta. Eu vou ter que investigar a natureza daquela prisão. E também está em liberdade, não me dá resposta. Eu vou ter que verificar se ele não está ainda sujeito àqueles efeitos. Tudo bem? Obrigada. Bom, eu pedi a vocês, eu deixei um roteiro para vocês, que é o que a gente precisa. E eu quero começar isso hoje, porque são ideias que vão precisar amadurecer um pouco na cabeça de vocês, tá? Não dá para a gente falar de tudo no mesmo dia. Por isso que eu já tinha colocado o roteiro, aliás, que eu fiquei assustadíssima hoje de tarde, quando já tinha passado da metade do dia e mais da metade da turma não tinha sequer visto a mensagem. Se não tinha visto a mensagem, menos ainda tinha feito o que estava no roteiro, né? E eu tenho que partir da premissa que vocês responderam as perguntas do roteiro, tá? E é assim que a gente vai conversar. Então, vocês já fizeram o levantamento, vocês já sabem quem é o executivo e o legislativo no município, no estado e na esfera da União, que é a esfera federal. Vocês já fizeram o levantamento de quanto dura o mandato de cada uma dessas autoridades, quando este mandato começa e quando termina, quando foi a última vez que nós tivemos eleição para cada um deles e quando vai acontecer a próxima. Tá? Então, isso aí é básico, para a gente começar a conversar. Tá. Então, ok, Thiago já explicou ali por que muitos não viram. Mas é importante que vocês vejam na plataforma, tá? Porque não necessariamente eu coloco na plataforma e envio para o Leonardo compartilhar com vocês. É só ali um plus mesmo, né? É um acréscimo, mas o caminho oficialmente é a plataforma. Bom, o que acontece? Qual é o que está na base dessa ideia das inelegibilidades? Por que as inelegibilidades... Primeiro, o que significa inelegibilidade? Usem o rótulo para entender o comando.
Inelegibilidade vai significar o impedimento à capacidade eleitoral passiva, ou seja, vai significar o impedimento ao direito de ser votado. O inelegível é aquele que não é elegível. Estou pegando aqui a etimologia da palavra. Tudo que tem o sufixo "vel" significa que pode ser. Então, elegível é quem pode ser eleito. Inelegível é o que não pode. Aí eu tenho que pegar o sufixo e o prefixo, né? Então, o inelegível é o que não pode ser eleito. Inelegibilidade, portanto, diz respeito a esta condição. Quem é que não pode ser eleito? Qual é o cenário que a gente tem? É um cenário, se vocês forem ali acompanhando pelo roteiro, começando por uma noção, né? Então, nós vamos afirmar, deixa eu só puxar aqui o meu outro roteiro. Nós vamos afirmar que a inelegibilidade vai ser um comprometimento à capacidade eleitoral passiva, tá? Ela vai impor obstáculos ao direito de ser votado. Então, eu vou escrever aqui no chat para vocês. Oh, meu Deus do céu. Ai. Voltar, tinha aparecido uma coisa na minha tela, não conseguia tirar. Então, bom, tá aí. As inelegibilidades são impedimentos ao direito de ser votado. Pelo roteiro, vocês viram ali que eu fiz referência ao objeto. Para que a Constituição criou restrições? Para que a Constituição criou esses obstáculos, esses impedimentos? Para entender isso, a gente pode separar assim, dois cenários. Um cenário, ele vai dizer respeito, por exemplo, à circunstância da idade mínima. Existem muitas pessoas que, em virtude da sua idade, não podem ser votados. Ou não pode ser votado para nenhum mandato eletivo, ou não pode ser votados para alguns. Tá? Então, esse é um tipo de impedimento, e ok, a gente não precisa se preocupar com ele, qual é o objeto disso. Isso é linha de corte. Assim como se escolheu 18 anos para a maioridade penal, 18 anos para tirar carteira de motorista, enfim, a Constituição também colocou uma linha de corte, 18 anos para ser vereador, 21 para ser deputado, 30 para ser governador, 35 para ser senador e presidente, enfim, é linha de corte. O Constituinte foi olhando para a envergadura dos cargos no legislativo e no executivo e entendeu que a idade seria um indicativo de maturidade para desempenhar a função de cada qual, e ok, tá? Então, isso aí não é o nosso objeto aqui. No fundo, nós vamos nos preocupar com aquelas inelegibilidades que dizem respeito a um potencial mau uso da condição de agente público. E aí eu quero que vocês olhem, é a maneira mais fácil de visualizar isso, eu quero que vocês olhem para o artigo 14, parágrafo 9º, bem no meio, quando ele diz assim: proteger a probidade administrativa, proteger a moralidade para o exercício do mandato. Acharam ali? O Constituinte está dizendo assim: além dos casos que eu também já estou prevendo aqui, pode ter lei complementar ainda prevendo outros.
Essa lei complementar já existe, se chama Lei da Ficha Limpa. Nós não vamos estudá-la, porque aí foge aqui do campo da Constituição, a gente vai focar nas inelegibilidades constitucionais, mas esse dispositivo aqui nos dá uma pista do que nós vamos estudar. Nós vamos estudar essas disposições aqui da Constituição que vão criar restrições, que vão impedir algumas pessoas de serem elegíveis para alguns mandatos. Só que para fazer isso, a gente não vai fazer um cortão e ir direto para falar destas. Então, eu já organizei o nosso estudo aqui, fazendo referência a 2 grupos de inelegibilidades. Por isso que eu escrevi ali para vocês, que são 2 tipos. Está ali no roteiro, na letra F, no item F3. Eu disse ali, né, que existem as chamadas inelegibilidades absolutas e depois as relativas. Então, vamos pensar, primeiro, em quais seriam essas inelegibilidades absolutas. O que significa inelegibilidade absoluta? Na inelegibilidade absoluta, o sujeito não pode ser eleito para nada. Não tem cargo eletivo para o qual ele possa se candidatar. Na inelegibilidade absoluta, a capacidade dele para concorrer na eleição é igual a 0. Ele não tem. Quem é que está nesta situação? Peguem o artigo 14. Olhem a previsão do parágrafo 4º. Já está declarado ali. Quem for inalistável, ou seja, quem não puder tirar título de eleitor, não pode ser votado para nada. Também quem for analfabeto. Mesmo que o analfabeto exerça a faculdade e tire título de eleitor, ele vai poder votar, mas ele não vai poder ser votado para nada. Foi a escolha que o Constituinte fez. Certo ou errada é o que temos para hoje. Tá? O Constituinte entendeu que o analfabeto consegue participar da escolha de representantes, mas ele não pode ser escolhido representante. No campo da inalistabilidade, quem é que não consegue tirar título de eleitor? Quem é menor de 16 anos, não consegue, que é essa idade mínima, e os estrangeiros também não conseguem, independentemente da idade. É o cara estrangeiro que mora no Brasil há 30 anos, mas continua estrangeiro, não vai conseguir tirar título de eleitor. E sem estar alistado como eleitor, não pode se candidatar para nada. Tudo bem? Tranquila? Visualizaram isso? Também, olhando para o parágrafo 3º, inciso 6º, ele traz uma relação de idade mínima. Olhem essa lista de trás para frente. Vejam o que está escrito na letra D. Idade mínima de 18 anos para vereador. Encontraram lá? Quer dizer que, mesmo que o sujeito tenha tirado o título de eleitor com 16 anos ou com 17, portanto, ele já é alistado, ainda assim, ele não pode concorrer a nada, porque ele não tem idade mínima. Certo? Ele é absolutamente inelegível. Agora, eu só vou precisar contar uma coisa para vocês que não está escrito na Constituição. E é bem importante. Vocês já viram quando é que começa o mandato de cada uma das autoridades? Vocês descobriram, certamente, que o mandato dos chefes de poder executivo, prefeito, governador, presidente da República, sempre começa no dia 1º de janeiro. Confere? Vai durar 4 anos, terminando em 31 de dezembro, 4 anos depois. Tá?
Essa idade mínima, que está prevista na Constituição, 35 anos para ser presidente da República, 30 anos para ser governador, 21 anos para ser prefeito, esta idade tem que estar completa antes da posse, antes do dia 1º de janeiro. Então, no fundo, não é idade mínima para concorrer na eleição. É idade mínima para tomar posse. Porque a eleição, vocês sabem que ela acontece em outubro. O sujeito pode se candidatar a governador com 29 anos. Concorrer nas eleições com 29 anos. Desde que ele complete 30 antes do dia 1º de janeiro, para daí poder tomar posse. Ele pode se candidatar a presidente da República com 34, desde que ele seja nascido em outubro, novembro e dezembro, e complete antes do dia 1º de janeiro para tomar posse. Tudo bem? Perceberam que eu não falei dos cargos do Legislativo? Porque o Legislativo começa no dia 1º de fevereiro. Então, para concorrer a cargo do Legislativo, tem mais um mês de folga aí. Ele pode completar a idade mínima no mês de janeiro, para conseguir tomar posse no início de fevereiro. Tá? Para quem que vale? Vale para senador, os 35 anos, né? Tem que estar completo até o 1º de fevereiro. Vale para deputado federal, vale para deputado estadual. Sabem para quem que não vale? Para vereador. A idade mínima de 18 anos não é para tomar posse como vereador. A idade mínima de 18 anos é para registrar a candidatura a vereador. E o registro da candidatura acontece até meados do mês de agosto. Em cada ano eleitoral sai lá o calendário estabelecendo a data limite. Tem que ter 18 anos para o registro eleitoral, para o registro da candidatura. Tá? Não registro eleitoral como eleitor, registro da candidatura no Tribunal Eleitoral. Por que que aqui, para vereador, não é idade mínima para tomar posse? Por que que é idade mínima para registrar a candidatura? Por causa da maioridade penal. O sujeito, ele já tem que ser maior durante a campanha, sob pena dele cometer um crime eleitoral e não ter como responder por ele. E aí ele ficaria numa situação muito privilegiada, né? Imagina a Ana Carolina se candidatando lá com 17 anos, pode cometer crime e não vai acontecer nada com ela. O Victor, que já é maior, se cometer, vai responder. Percebem? Então, o que aconteceu? Aqui eu tenho que colocar o sarrafo antes. Né? Eu tenho que colocar a exigência no momento anterior. Então, é a única exceção. Para todo mundo, tem que completar a idade mínima para conseguir tomar posse, antes do início do mandato. Para vereador, tem que completar a idade mínima de 18 anos até a data limite para registrar a candidatura. Porque durante a campanha tem que ter 18 anos. Tranquilo? Até aqui? Com isso, a gente falou das inelegibilidades absolutas. Então, quem é que não pode ser votado para nada? Todos aqueles que não puderem tirar título de eleitor, que forem inalistáveis. Os analfabetos, que mesmo podendo tirar título de eleitor, o Constituinte diz que não podem ser votados. E também aqueles que, ainda que já tenham título de eleitor, não tenham 18 anos. Porque é a idade mínima que foi o piso que o Constituinte colocou. Todas as demais situações vão entrar no grupo seguinte, que é o das inelegibilidades relativas. O que vai acontecer aqui? Quem são os relativamente inelegíveis? São aqueles que podem ser votados, mas não para todos os mandatos eletivos. O relativamente inelegível, ele tem capacidade eleitoral para ser votado, capacidade eleitoral passiva, mas essa capacidade eleitoral, ela não é de 100%.
Quer dizer que há alguns cargos para os quais ele pode ser candidato e outros, ou outro, que ele não pode. Trabalhem com a seguinte ideia. A partir dos 18 anos, o indivíduo vai ser relativamente inelegível. Ele já vai poder ser candidato a vereador, mas para o resto todo ele está proibido. Não pode se candidatar a prefeito, nem a deputado. Fez 21 anos, já aumenta um pouco as possibilidades, mas ele já pode se candidatar a prefeito, deputado estadual, federal, enfim, mas ele continua relativamente inelegível a governador e a presidente. Fez 30, opa, está cada vez maior a capacidade eleitoral dele ser votado, mas ainda não é plena, porque ele continua inelegível à presidência da República e ao Senado. Com 35 anos, resolve no quesito idade. Tudo bem? Além disso, além da questão da idade mínima, outra fonte que desencadeia inelegibilidade são as que nós colocamos ali como os motivos funcionais. Então, o que o Constituinte falou? Ele previu que, dependendo do cargo já ocupado pelo sujeito, ele ficaria sujeito a alguns limites. São as previsões dos parágrafos 5º e 6º. E aí eu quero que vocês visualizem o seguinte. Vocês já viram, pesquisaram lá naquele roteirinho, quem a gente não vai falar da ficha limpa, tá, Thiago? Porque aí ela foge da Constituição para ir para o âmbito da legislação. Ok? Então, a gente faz esse recorte para focar exclusivamente nas previsões aqui dos parágrafos do artigo 14. Vocês viram que o poder legislativo, ele sempre é formado por vários membros, certo? Então, vocês viram que no município eu tenho a Câmara, que é composta por vereadores. No Estado, a gente vai ter a Assembleia, composta pelos deputados estaduais, o Congresso, que tem Câmara, Senado também. E vocês também viram, acho que talvez não tenham pensado assim, mas vocês já olharam para tudo isso, agora a gente está organizando as ideias. Que o Poder Executivo sempre vai corresponder a uma única autoridade. Enquanto no Legislativo a gente fala no plural, são os vereadores, os deputados estaduais, os senadores. No Executivo a gente fala o prefeito, o governador, o presidente. É sempre uma autoridade. Percebem como isso é muito significativo? Nas casas legislativas, ninguém decide nada sozinho. Um vereador, ele pode no máximo ser autor de um projeto, mas ele não vai conseguir sozinho aprovar o projeto e fazer virar lei. Ele não decide sozinho. Nem na Câmara de Vereadores, nem na Assembleia, não existe. Agora, o Executivo é unipessoal. Façam esse exercício. Quando a gente pensa no Estado do Paraná, todo mundo sabe o nome do governador, não sabe? Quem é o governador do Paraná? Tempo. Ratinho. Ratinho Júnior. Ratinho. Professor, mas como que é o nome dele de verdade? Porque eu só sei que Ratinho Júnior, É nunca... Carlos, não é? Acho que é Carlos. Não sei. Acho que é Carlos Massa Júnior, não é? Acho que é. deve ser, né, o mesmo nome do Ratinho normal, sem ser o Júnior. Quem é o prefeito de Curitiba? Rafael Greca. Rafael Greca de Macedo, muito bem. Quem é o presidente da República? Bolsonaro. Agora, não precisam falar em voz alta. Conseguem lembrar o nome de 3 deputados federais pelo Paraná, que estão lá na Câmara dos Deputados? Conhecem 3 vereadores de Curitiba? 3 deputados estaduais na Alep? Perceberam como a gente não presta muita atenção no Legislativo? Sabe por que isso acontece? Justamente por essa composição ser com vários membros.
A gente nunca vai estar pensando que, de fato, ninguém deles consegue fazer nada sozinho. E isso acaba se dissolvendo. Agora, os chefes do Poder Executivo têm a máquina administrativa na mão. Olhem o risco deles usarem esta máquina administrativa mal para favorecer alguém numa campanha eleitoral, um parente. Imaginem se, na eleição do ano passado, um dos filhos do presidente da República quisesse se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, fosse para o palanque do filho, lá no Rio de Janeiro. Vocês percebem a influência que um chefe de poder executivo pode ter numa eleição? Por isso que vem o Constituinte e crava alguns impedimentos. Gravem isto, é o mais importante desta aula de hoje. Somente o poder executivo é fonte geradora de inelegibilidades. Tá? Vou deixar registrado aqui no chat. Estas inelegibilidades podem incidir sobre ele mesmo, artigo 14, parágrafo 5º, limite de reeleição. Máximo 2 mandatos seguidos. Então, o prefeito Rafael Greca foi reeleito aqui em Curitiba, certo? Este é o segundo mandato que ele está tendo, consecutivamente. Não pode ter terceiro. Aí ele vai ter que dar uma pausa, pode até ser outra coisa, mas prefeito 3 vezes seguidas não dá. Ano que vem vai ter eleição para governador. Se o Ratinho Júnior quiser se candidatar à reeleição, ele pode. Vencendo, vai ter o segundo mandato seguido. É o limite. Mais do que isso, não pode. Por quê? Isso aqui não é uma monarquia. Vocês já imaginaram o sujeito ficar 4 anos, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4? Ah, mas e por que pode ficar deputado estadual 4, mais 4, mais 4, mais N vezes 4, sem limite? Porque ele não faz nada sozinho. Alguma renovação vai acontecer, por menor que seja naquela casa legislativa. Exatamente, Lara, ia virar o Putin. Não que o Putin também esteja muito preocupado com isso, né? Porque daí lá eles vão, inclusive, vão mudando a Constituição. Vocês viram que país que eu vi a semana passada aqui da América Latina, que agora vai mudar a Constituição para colocar falta de limite. Isso é absolutamente antidemocrático. A história do voto ser periódico para a gente renovar, né? Nas casas legislativas, alguma renovação vai acontecer. Então, assim, eu tenho lá 513 deputados federais. Desses 513, vai ter um que vai querer ser candidato a governador no estado dele, vai vencer e não vai ser de novo deputado federal. Vai ter o outro que vai dizer não quero mais, cansei, estou fora. Vai ter o outro que vai tentar e não vai conseguir entrar mais uma vez. E alguma renovação vai acontecer. No executivo não dá para correr esse risco do sujeito ficar consecutivamente sendo reconduzido e aí, de repente, a hora que a gente viu, passou não sei quantos anos e, né? Não dá. Então, o Constituinte veio e falou, ó, é isso aqui, 1 mais 1 e chega. Aí alguém perguntou assim, ele pode voltar depois de outra pessoa ganhar? Pode. Vejam o que aconteceu com o Requião. Requião já foi várias vezes governador do estado do Paraná, mas nunca mais do que 2 em seguida. Ele teve 2 mandatos de governador e aí ele foi ser senador. Entrou outro no lugar. O ano que vem, se o Requião quiser ser candidato ao governo do Paraná, ele pode, tá? E talvez seja. Ok? Mas por quê? Porque aí já teve alguém no meio. Não dá para emendar mais do que 2. Se o Jair Bolsonaro quiser ser candidato à reeleição ano que vem, ele pode. Está no primeiro mandato, ganhando vai ter mais um. Então, essa é uma coisa que eu queria dizer para vocês.
é a inelegibilidade que vai ser gerada para o próprio sujeito, chefe do executivo. Só, o que eu escrevi em caixa alta, somente o poder executivo é fonte geradora de inelegibilidade. Se nós estivermos falando de vereador, deputado estadual, federal, senador, para eles não se aplica limite. Ok? E agora o lado B, que a gente vai ficar para a próxima aula, só vou fazer o anúncio. O terceiro motivo, que são os motivos de parentesco. E que também só saem do poder executivo. Eu dei o exemplo, por que o presidente da República não pode, sei lá, tá no palanque do filho candidato a prefeito do Rio? Mas por que que o senador pode ter um filho candidato a prefeito? Porque o senador é um, junto com ele tem mais 80. Sozinho ele não faz nada. Sozinho não tem uma máquina administrativa na mão. O presidente da República tem, o governador do estado também, e o prefeito do município, idem. Por isso, os parentes deles ficam sujeitos a restrições. Podem ser restrições menores ou maiores. E este é o núcleo do parágrafo 7º. É dele que a gente vai tratar na próxima aula. Tá? Eu já gostaria que vocês fizessem a seguinte complementação à pesquisa. Vocês já sabem quando começa mandato, quando termina mandato, quando teve eleição, quando vai ter de novo. Eu quero que vocês... Vou pegar aqui a pesquisa que eu fiz, né? Eu quero que vocês pesquisem o seguinte. Peguem a família Bolsonaro, porque é um exemplo melhor que a gente tem, porque todo mundo conhece os nomes e vai conseguir visualizar. E verifiquem. Carlos Bolsonaro, quais os mandatos, ou o mandato que ele tem e desde quando? Quantos foram? Quando é que ele começou? Tá? Façam, e já peguem a idade mínima dele, a data de nascimento dele também, para a gente usar essa referência. Façam a mesma coisa com o Eduardo Bolsonaro. E façam a mesma coisa com o Flávio Bolsonaro. E também com o Jair Bolsonaro. Já peguem o 00, 01, 02, 03. Não falei na ordem certa os filhos, né? O mais velho é o Flávio, depois o Bolsonaro, depois o Eduardo. A gente sempre acha que o Carlos é o mais novo, mas não, ele é o do meio. Peguem essa referência. Quem foi eleito para quê, quando? Porque aí a gente vai conseguir ver exatamente a aplicação do parágrafo 7º para entender, desde a eleição e da posse do Jair Bolsonaro, que é o pai, como presidente da República, quem fica submetido a limite e por quê, quem não está submetido e por quê. Ok? Feito, fechamos por hoje. Então, segunda-feira da semana que vem, a gente já vai engatar aí nisso. Essa é a parte principal, tá? Só que eu quero que vocês usem o roteiro que eu já deixei para vocês, as outras partes, os itens anteriores, vocês vão preencher as lacunas, tá? Então, vocês vão preencher as lacunas ali com o que significa dizer que o sufrágio é universal, o que significa dizer que o sufrágio é restrito, que ele é igual, que ele é desigual, tá? Já deem uma olhada nisso. E aí a gente vai juntando
mais umas tantas coisas na segunda-feira. Feito? Então, Prof, posso, depois que você parar de gravar a aula, perguntar uma coisa rapidinho sobre o trabalho daí, sobre a 3? pode, claro. Tá, beleza. Tiago, eu também, essa é uma das aulas que eu acho mais interessantes, assim, porque tem um monte de exemplo para a gente dar, e são todas coisas que a gente está vendo acontecer o tempo inteiro. Eu também ficaria com vocês até meia-noite. Mas como eu não quero matar ninguém de direito, de eu ser de Estado político e direito, né, e vocês precisam descansar também, então vamos ter que escolher aqui uma linha de corte para parar. Certo? Dúvidas sobre este conteúdo até aqui? Então, vamos lá. Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos na segunda-feira.